é bem conhecido o fato de que o tempo que a gente vive é a era da informação, e com uma velocidade muito grande a gente tem acesso a informações, a conhecimento e também a muitas verdades e coisas que são importantes de a gente saber. Mas, da mesma forma, a velocidade com que mentiras são propagadas tem sido conhecida também, não é? CPI das fake news, agora trouxeram essa palavra, essa expressão inglesa, né? Notícias falsas, estão por todo lado. E aí, gente, a gente vê que muitas vezes as pessoas defendem factoides, né, notícias falsas, porque elas estão de algum modo afetivamente envolvidos e comprometidos com aquilo. Não existe muitas vezes uma fundamentação para aquilo que elas estão defendendo, uma fundamentação racional, razoável. Existe, na verdade, um envolvimento afetivo com aquilo, seja uma coisa boa ou ruim, verdadeira ou falsa, não importa. O que está em questão hoje em dia não é mais a verdade científica, como há poucas décadas atrás. Vamos todos em busca da verdade e do saber científico. Não. Muitas vezes o que acontece é que há pessoas que atentam contra descobertas científicas em prol das suas convicções éticas e morais pessoais. A gente tem visto essa barbaridade acontecer por todo lado, né? E até mesmo cristãos, muitas vezes, a gente vê pregadores que não usam a Bíblia para tirar dela o saber de Deus, mas essas pessoas vão até a Bíblia em busca de trechos picotados, recortados, isolados, que defendam o seu ponto de vista passional e comprometido pelas suas paixões pecaminosas. Muitas vezes é isso que a gente tem visto. Por isso, a matéria que a gente estuda, a hermenêutica, que é a interpretação de textos antigos, é tão relevante, tão importante na questão bíblica. Essa matéria, ela traz para a gente, por exemplo, o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como é que eu sei se esse versículo aqui pode ser interpretado dessa ou daquela maneira? Eu preciso ler esse versículo à luz de toda a revelação de Deus em toda a Bíblia e nunca de uma forma isolada. E aí, muita gente hoje tem falado a respeito de divisão de igreja, que, poxa, as igrejas protestantes dão um mau testemunho porque elas estão muito divididas pelo modo como elas interpretam as coisas. Mas será que um número grande de denominações que a gente tem são uma evidência de falta de unidade? Algumas pessoas pensam que sim. É claro, gente, que o espírito faccioso é uma coisa que o Evangelho ataca, não é? Esse espírito de divisão, vamos criar minha facção, minha galera, do meu jeito de pensar. Mas existem irmãos que eu tenho de denominações diferentes, de confissões de fé diferentes, que eu me considero unido como corpo de Cristo com esses irmãos, muito mais às vezes do que uma pessoa que diz professar a mesma convicção de fé que eu, só que na prática não se mostra coerente com aquilo que as Escrituras pregam. Ou seja, qual é o parâmetro para a gente definir o que é ou o que não é unidade segundo Deus, a unidade que Deus requer de nós? Deus foi muito claro, dizendo, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É assim que a palavra ensina. Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se tiver gente apoiando qualquer outra coisa fora de Cristo, essa pessoa não tem unidade comigo e nunca vai ter. Se tiver uma pessoa tentando produzir doutrina, convicção, pensamento e comportamento com fundamentos espúrios para extra-bíblicos, essa pessoa não comunga comigo de uma unidade cristã verdadeira, mesmo que ela esteja frequentando a igreja oceânica. Mas se uma pessoa está frequentando uma outra igreja, de uma outra denominação, em outro estado, essa pessoa é uma igreja só comigo, que estou nessa mesma busca de uma vida obediente e submissa à palavra de Deus. Então, a verdadeira unidade que importa, o verdadeiro fundamento para toda a unidade da igreja é a submissão à palavra de Deus. E Deus, sim, requer que nós mantenhamos essa unidade verdadeira. O texto que a gente vai ler revela o modo como os apóstolos, no primeiro concílio convocado em Jerusalém, lutaram para impedir a primeira divisão da igreja. E veja bem, a partir daquilo que eu acabei de falar,
eles não impediram a divisão denominacional, eles impediram uma heresia de surgir, que era a heresia judaizante, que era a ideia de que a fé cristã precisava se adaptar ao judaísmo para atender às exigências da religião judaica. E os apóstolos falaram, não, a gente precisa mobilizar esse concílio, discutir essa questão, porque isso vai rachar a igreja, não no sentido de que pessoas que interpretam diferente, mas de pessoas que estão desmerecendo a obra de Jesus na cruz ao abraçar a lei como meio de salvação, enquanto no Evangelho só a graça de Jesus é suficiente para a nossa salvação. E isso foi algo que alertou a eles. Esses judaizantes, então, entendiam que algumas leis cerimoniais precisavam ser obedecidas, e especialmente a circuncisão precisava ser conservada. Então, diz o texto que alguns do partido dos fariseus começaram a ensinar isso no meio da igreja. E esse concílio, então, é reunido e eles tratam desse assunto. Agora, pode ser que a gente não enfrente tentação especificamente com a heresia em questão, que é o pensamento judaizante. Alguns irmãos por aí estão retomando práticas de culto litúrgico, de liturgia judia, judaizante, né, judaica. Mas essa não é, eu acredito, uma tentação para nenhum de nós aqui. Contudo, há muitas questões doutrinárias que podem sim dividir a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma coisa que a gente chama de hierarquia doutrinária. Existem coisas que são a espinha dorsal da fé cristã. O nascimento virginal de Jesus, a sua ressurreição, a inerrância das Escrituras, essas coisas estão na base da nossa fé. Então há irmãos de outras denominações que batizam diferente da gente, que fazem algumas coisas diferentes da gente, mas que não ferem essa espinha dorsal, por isso a gente considera eles irmãos. Mas existem pessoas que se dizem cristãs e ferem essas questões básicas da fé, não consideram, por exemplo, a Bíblia inerrante. E aí a gente precisa entender que a gente também aqui precisa aprender a lidar com divergências doutrinárias que vão sempre surgir na igreja, com modismos, com modinhas que vão surgindo, né? Com ondas de pensamento, de doutrina. Volta e meia tem uma diferente surgindo por aí, não é? Ainda mais nessa era de youtubers com canal monetizado. Esses youtubers estão ali procurando view, eles querem ganhar view, porque quanto mais view, mais dinheiro eles ganham. E aí eles vão colocando assuntos polêmicos, doutrinas polêmicas, e volta e meia mandam para a gente, Jones, dá uma olhada aí, será que ele está certo? E a gente tem que assistir aquele vídeo com toda a paciência e explicar. A gente está aqui para isso, né? Explicar. Não precisa mandar vídeo longo não, tá? Pode mandar vídeo curto, ou já fazer um resumo do vídeo, olha, ele está defendendo essa ideia, o que você pensa disso? Aí a gente vai lá e responde. Mas o fato é, esse tem sido um problema, por causa dessa facilidade de propagação de muita coisa boa, mas também de muita coisa que só está tentando produzir view e like ali para ser monetizado. E aí aqui, então, a gente vai ler só o trecho que fala da suma, da conclusão daquele concílio. Esse concílio, depois de muito discutirem, os apóstolos e presbíteros redigiram uma carta endereçada a algumas igrejas para dizer qual tinha sido a resolução deles em relação ao problema dos cristãos que estavam querendo pregar o judaísmo. Verso 23, Atos 15, 23, eles concluem dizendo assim: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos que todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos,
do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Resumindo, eles fazem uma lista de coisas que cabia aos cristãos se absterem. E o importante aqui é que eles não estão reiterando o fato de que o cristão judeu que se convertia precisava conservar nem toda a lei cerimonial e nem mesmo precisava obedecer a certas coisas com cuidado para terem salvação, como aqueles homens estavam alegando. Não é esse o caso. Está falando, olha, vocês vão ter que se abster de algumas coisas por uma questão de bom testemunho diante da comunidade judaica. Quais são essas coisas? Comidas sacrificadas a ídolos, sangue de sacrifícios, comer animais estrangulados e viver uma vida sexual imoral. E aí 3 coisas falam de leis cerimoniais, que eles tinham que se abster daquilo, que aquilo era contaminado naquela cultura judaica, e de uma questão de vida pessoal. Mas a gente aqui não vai se preocupar, nesse momento, em expor o conteúdo, que são coisas um pouco manjadas, um pouco superadas, né? Nossa preocupação aqui é abstrair lições do texto para a gente lidar com divergências doutrinárias que vão surgir no nosso meio. Quais são as lições que devem nortear o modo como a gente deve se conduzir quando surgirem discussões, debates e divergências doutrinárias no nosso meio? A primeira lição que eu vejo é que cada parte precisa se submeter ao todo fiel à palavra. No mundo de hoje, há uma celebração do individualismo. Você precisa se emancipar, você precisa ser livre, leve e solto. Você não deve se prender a nada e nem a ninguém. A lógica do mundo hoje caminha muito por aí, por essa emancipação. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus caminha na lógica contrária. Quando Ele decide escolher um povo para relacionamento, Ele estabelece Israel como seu povo escolhido. Ele não estabelece a salvação ou uma aliança com Abraão que se findaria em Abraão. Abraão é o cara. E todo mundo vai falar de como Deus foi o Deus de Abraão. Não, é Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. Há um plano de Deus de separar um povo para si, um povo que viveria debaixo de uma aliança com Ele. E a gente tem que entender que a gente faz parte desse povo. Hoje não tem mais esse povo de Abraão, no sentido de que a gente está vivendo debaixo de uma nova aliança. Hoje existe a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a comunidade daqueles que foram remidos, e é a igreja que caminha junto numa relação de interdependência. Eu não sou alguém separado da igreja que traço as minhas próprias convicções e vivo segundo elas, e não estou nem aí para o que ninguém pensa, não estou nem aí para o que a liderança da igreja pensa, não. Eu preciso entender que a Bíblia diz que eu, como eu sou membro de um corpo, o corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem uma cabeça já muito bem definida. Jesus é o cabeça da igreja. Eu sou só um membro, eu sou só uma parte. Eu tenho que entender que eu estou sujeito a esse corpo. E eu preciso me entender como parte dele. Vejam bem, Pedro e Tiago fazem um pronunciamento. Mas antes deles fazerem um pronunciamento, diz o texto lá no verso 6, os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E só então, diz o texto, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles para se pronunciar. Houve uma discussão, a discussão é saudável, é positiva, é preciso maturidade emocional para a gente se permitir discussões saudáveis. Aprender a ouvir gente que discorda da gente e com educação responder, a gente se desapegar das nossas paixões. E aquele era um momento muito delicado. Vejam bem, eles estavam fazendo uma transição da antiga aliança com Abraão para a nova aliança em Cristo. Era um momento que exigia toda uma cautela, e eles foram capazes de pensar as suas próprias ideias na perspectiva do corpo de Cristo. A gente não pode sair por aí falando, eu, Pedro, penso assim, gente, vocês têm que vir comigo, eu sou o cara. Não. Vamos fazer uma reunião, convoca todo mundo, convoca os presbíteros, convoca os apóstolos.
Vamos nos reunir, vamos discutir, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. Ninguém aqui sabe tudo, ninguém é sabichão. É preciso respeitar o processo, e o processo tem a ver com zelo com o corpo de Cristo. E eu vou sim me submeter a esse todo. Eu sou só uma parte. Eu não sou o cara que tem a resposta para tudo. O que eles estavam reafirmando com esse comportamento? Estavam reafirmando, em primeiro lugar, que a igreja não é minha, é de Jesus. Estava falando só, a igreja não é minha, não vai ser do meu jeito. A igreja não é para ser a minha imagem e semelhança, a igreja é o corpo de Cristo, não é o meu corpo. Ela tem que aparecer com Jesus. E aí a gente precisa entender que quem diz para a gente como é o corpo de Cristo é a palavra de Deus. Então, essa unidade de cada parte em relação ao todo, ela acontece debaixo da palavra. É a palavra que norteia, é a palavra que regula. As coisas não vão ser do meu jeito, vão ser do jeito que a palavra diz que deve ser. Então, mas para isso a gente precisa ter humildade, né? A gente precisa ter humildade para falar, cara, eu estou discordando tanto disso, vou lá conversar com o pastor que pregou contra isso que eu estou assim, matutando aqui e discordando. Vou lá conversar com ele. Eu preciso ir até pessoas e me aconselhar com elas, ouvir as pessoas, como eles fizeram. Essa é uma atitude básica de preservação e conservação da unidade do corpo de Cristo. Eles estavam, ao convocar um conselho, reafirmando que a igreja é um corpo, que eles eram apenas membros. Eles estavam entendendo que Deus não tinha colocado eles ali para regular a igreja, mas a igreja era regulada pela presença viva do Espírito Santo. O que conserva a igreja unida é o mesmo Espírito que está presente em mim, está presente em cada um de nós aqui. A gente junto em oração, buscando direção na palavra, o Espírito vai conduzindo os nossos ânimos, vai reorientando as nossas emoções, as nossas paixões, nossas convicções. A nossa capacidade de análise racional é reorientada pelo Espírito. E a gente, de repente, começa a morrer para si mesmo e viver para Jesus, porque Ele vai moldando o caráter dele em nós. A igreja já tem um cabeça. Outra coisa que eles ensinam ao convocar um concílio, o meu ponto de vista é sempre limitado e arriscado. Tem um provérbio em que Salomão, naquele tempo, eles pensavam muito em termos de estratégia militar, não é? E, poxa, o general do exército tinha que se aconselhar, até hoje é assim, eles têm que se aconselhar muito, eles têm que ouvir muita gente, para tomar decisões que vão impactar em vidas, em salvar vidas ou perder vidas. Então, se eles não estiverem muito bem informados, isso pode trazer um grande prejuízo para o exército. E aí Salomão, lá em Provérbios 11, 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O contexto do versículo aqui é essa questão bélica. O povo se arruína, o povo vai ser destruído no meio de uma guerra. Por isso é preciso conselheiros, é preciso cuidado, é preciso temor a Deus diante de decisões que são tomadas. A opinião de um só tem uma chance muito maior de trazer grandes prejuízos do que uma multidão de conselheiros. E isso se aplica à nossa vida também. Você pode dizer, caramba, eu estou disposto, cara, a buscar conselho em pessoas que eu sei que Deus capacitou a me ajudarem nesse momento difícil de tomada de decisão na minha vida. E isso é expressão de humildade, que é uma virtude tão básica na vida do cristão. Ou seja, Senhor, eu sei que eu sou só uma parte. Senhor, eu quero ouvir quem discorda de mim e quero ser capaz de ter humildade para aprender com eles. Eu quero ter um coração ensinável. Eu quero me deixar confrontar. E essa é uma primeira característica de uma igreja que aprendeu a lidar com divergências doutrinárias. Segunda lição que esse texto traz para a gente é que a gente tem que aprender a distinguir entre os perturbadores e os enviados. Gente, sempre vão haver os perturbadores. Diz o texto no verso 5 que alguns do partido religioso dos fariseus haviam crido. Ou seja, eram ligados a um partido religioso radical, conhecido como partido dos fariseus. E diz o texto que eles haviam crido em Jesus. Mas embora eles tenham saído daquele partido, o partido não saiu deles, não é? Eles quiseram levar o farisaísmo para dentro da fé cristã e começaram a pregar que
para ser salvo, tinha que obedecer às leis cerimoniais, tinha que se circuncidar. E a primeira coisa que chama a atenção da gente é que o relato diz que eles saíram do nosso meio, verso 24. Quando Tiago vai discursar, ele fala, olha, eles saíram do nosso meio, para dizer que a atitude dissidente, a atitude de querer romper, a atitude de discordância, de afronta, de divisão, não é uma atitude necessariamente que vai ser de um lobo que vai entrar no meio do rebanho. Muitas vezes isso pode surgir de dentro para fora, do coração de alguém que é membro comprometido da igreja. E isso deve fazer a gente ter muito temor e a gente ter muita cautela com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Lembram, quem está em dia com a leitura bíblica aí, leu agora essa semana o texto de Números, que conta a história de Arão e Miriam, que começaram a questionar a liderança de Moisés. Começaram a afrontar aquela liderança. Moisés casou com Zípora, que nem é judia, né? Moisés, por que ele tem mais autoridade que a gente? A gente também não foi escolhido por Deus? A gente também não está aqui liderando? Por que todo mundo ouve mais ele do que a gente? E começaram com esse discurso, e Deus imediatamente repreendeu eles, e teve um processo pedagógico lá que quem leu está ciente, não é? Gente, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. A gente não está falando de gente aqui que era inimiga de Moisés, que veio de fora, não, eram irmãos de Moisés, irmãos de sangue. E eles se voltaram contra a liderança de Moisés. E isso, muitas vezes, pode acontecer com a gente. A gente está aqui em paz, se considera irmãos, mas de repente um pecado se aloja no coração, a gente dá liberdade, e ele joga um contra o outro, porque o inimigo quer semear contenda no meio do rebanho, ele quer gerar essa divisão. Então essa é uma primeira característica, né, dos perturbadores, eles podem ter saído do nosso meio. Segundo, eles agem à revelia das autoridades constituídas, diz o texto, no verso 24 mesmo, sem a nossa autorização. Saíram do nosso meio, nós não autorizamos eles a entrarem nessas igrejas e a ensinarem o farisaísmo e a salvação através das obras. Não! Eles estão agindo por conta própria. E isso é algo altamente diabólico. Gente, é pecaminoso, a gente tem essa natureza. É o individualismo na sua maior forma de expressão. A gente corre esse risco constante. Mas, biblicamente, a obediência tem total relação com a nossa santificação. Há pessoas que acreditam que estão buscando santificação, mas tem muita dificuldade de ser obediente. Não, mas por isso eu estou buscando, não estou fazendo um monte de coisa errada. Mas ser obediente, e a palavra fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, não é? Saul lá que se rebelou contra a direção de Deus, de se purificar e se guardar. A gente precisa entender o princípio de autoridade. O princípio de autoridade é esse, entender que eu não me submeto à autoridade de alguém porque ele seja perfeito, porque ele me agrade. Não, é porque Deus colocou essa pessoa nessa posição. E eu vou me submeter a ela, dirigido pela própria palavra de Deus. Uma outra característica, ele continua no verso 24 falando, eles transtornam a mente dos crentes, os perturbadores, e os perturbam, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Nós, eu e você, temos muita facilidade de criar grandes problemas com as nossas ideias. Cada um de nós tem suas ideias pessoais. E a gente pode fazer uma desgraça. Nossa língua tem o poder de fazer isso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado e temor a Deus. Tiago diz assim, Tiago 3,6, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A nossa cultura, muitas vezes, é uma cultura, tem que falar mesmo. Essa socialite doida aí, que sai falando tudo que dá na cabeça dela, né, o que devia e o que não devia. Dercy Gonçalves, para os mais antigos aí. Pessoas que se julgam
completamente sábias por falarem tudo que pensam, e não tem sabedoria nenhuma nisso. Muitas vezes esse muito falar vai ser destrutivo para a vida das pessoas. Eu gosto muito de um texto que mostra exatamente o contrário. 1 Coríntios 14, 3 diz assim: quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Do mesmo jeito que minha língua tem um poder de causar uma grande arruaça, uma grande destruição, uma devastação no bem-estar espiritual do povo de Deus, eu também tenho um grande poder de abençoar a vida das pessoas. A profecia pode edificar, pode consolar, pode encorajar. Como é que eu sei, Jonathan, se uma palavra profética que o irmão trouxe para mim é de Deus ou não é? Está aqui o critério, anota aí, 1 Coríntios 14, verso 3. Ela edificou? Ela encorajou? Ela consolou? Não fez nenhuma dessas coisas, então não é a palavra de Deus. Não é profecia de Deus, é profetada, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Em contraste aos perturbadores, o texto mostra os que haviam também sido enviados. Quem havia sido enviado? Paulo e Barnabé, depois Judas e Silas, para confirmar o testemunho de Paulo e Barnabé sobre a verdade, para atestar aquilo que havia sido discutido no concílio. Eles são enviados para levar essa carta às igrejas e explicar qual foi o resultado do concílio de Jerusalém. Ou seja, se há aqueles que entram para provocar confusão, há aqueles que são enviados para promover reconciliação, para promover consenso. Esses são gente completamente entregue ao Senhor. Verso 26, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente que tem se dedicado de forma zelosa, abnegada, gente empenhada, não em fazer as suas próprias ideias, mas em buscar a direção de Deus para o povo dele. Esses homens que são enviados por Deus, falam movidos pelo Espírito. Verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além dessas exigências que a gente vai relacionar aqui. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, primeiro ao Espírito. A vida desses homens com Deus era tão intensa que eles discerniam a vontade do Espírito e eram capazes de, com convicção, se posicionar e dizerem: olha, ao Espírito Santo pareceu bem isso. Gente, que autoridade! Por que esses homens falam com essa autoridade, dizendo o que o Espírito Santo pensa? Porque são homens cheios do Espírito Santo, impregnados das coisas de Deus, da palavra de Deus, de uma vida vivida em submissão e obediência ao Espírito de Deus e à palavra dele. Como é que a gente discerne se algo parece bem ao Espírito? Será que isso é subjetivo demais? Não. Aqueles homens, eles eram submissos à palavra, e quem inspirou a palavra de Deus, segundo a Bíblia, foi o próprio Espírito de Deus. Paulo fala a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, para aperfeiçoar todo homem na obra de Cristo. O Espírito Santo foi quem inspirou os autores das Escrituras, e o mesmo Espírito que inspirou eles é o Espírito que está habitando no meu e no seu coração hoje. Então o critério não é tão subjetivo assim, não, é bem objetivo. Está na Bíblia, então eu vou procurar saber. E ali eu vou buscar sabedoria de Deus. É essa palavra inspirada pelo Espírito que vai manter a igreja unida. É ela que expõe quando uma forma de pensar é fundamentada num desejo pecaminoso ou se ela é fundamentada, ela é reguladora, ela é o critério, ela é o crivo pelo qual nossos pensamentos têm que passar. A gente vive hoje num tempo em que a atual geração de jovens tem sido conhecida por dificuldade em lidar com autoridades. Não estou falando direto para ninguém aqui, mas é uma leitura técnica que muitos fazem. Eu vi uma reportagem recente falando que a geração Z, muitas empresas têm preferido não contratar gente da geração Z pela dificuldade de se enquadrar em certos padrões e de se submeter a certos processos.
E essa resistência à figura da autoridade que tem sido desconstruída, assim como a figura da masculinidade, a masculinidade está sendo mal vista, não é? As autoridades estão sendo mal vistas, porque há muito abuso de autoridade, há muito abuso. Isso existe mesmo, sempre existiu. 3, 4 mil anos atrás também existia, o pecado sempre esteve presente. Mas mesmo existindo esses problemas com autoritarismo lá atrás, a Bíblia trouxe para a gente o princípio de que há autoridades que o próprio Deus constituiu sobre nós em diversas instâncias. E cabe a nós, se a gente quer viver em santidade, aprender a se submeter a elas. Vejam o que Paulo fala em Efésios 4:11. Foi o próprio Jesus que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para a vaidade desses homens? Não. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses homens são ministros. O que é ministro no original grego? É servo. São servos trabalhando no sentido de que a obra de Deus caminhe de forma ordeira, de forma organizada e de uma maneira que o potencial da comunidade da fé seja maximizado, seja aproveitado ao máximo. Esse é o propósito de haver liderança, né? E é para isso que esses homens estão aí. E a gente precisa então entender que essa obediência e submissão aos enviados por Deus é algo que tem tudo a ver com a nossa santidade, tem tudo a ver com a nossa intimidade com Deus, com o nosso relacionamento com Ele. E o próprio Deus expressa que deseja isso da gente. Terceira lição que eu vejo aqui: o Espírito que nos une sempre será coerente com a palavra que Ele inspirou. Em diferentes situações, os apóstolos tiveram que lidar com o problema do legalismo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão, que é a pessoa exigir dos outros mais do que a Bíblia exige. É extrapolar o ensino bíblico. Porque fazendo isso, ela se mostra uma pessoa até mais espiritual do que o próprio Jesus, sem perceber, né? Porque Jesus se ateve à Bíblia. Mas essas pessoas querem impor regras, normas doutrinárias que não têm fundamento na Bíblia. E há igrejas e comunidades que caminham nessa direção, né? É muito mais fácil para você evitar que pessoas na igreja tenham um problema com bebida alcoólica e chegar assim e dizer: gente, é proibido ao crente beber. Tudo bem? Não, porque a Bíblia não ensina isso. Então eu não posso ensinar uma coisa que a Bíblia não ensina. Então o que eu tenho que ensinar que a Bíblia ensina? Que o cristão tem que ter temperança, moderação, e que é pecado se exceder na bebida. É pecado se entregar a uma forma de lidar com a bebida alcoólica que altera o comportamento, que faz a pessoa se tornar uma inconsequente, falar o que não devia, agir como não devia. É pecado, isso é pecado. Aí eu estou falando de acordo com a Bíblia, eu não estou criando uma lei. O cristão é lícito, mas nem tudo convém. Dependendo da situação, é melhor não fazer. Dependendo de quem para algumas pessoas beber é pecado sim, porque elas não têm o menor controle sobre aquilo. E com base em que eu estou falando isso? Com base naquilo que a Bíblia ensina do início ao fim, sobre esse assunto. É só pesquisar. Então, o que vai manter a gente unido não é a nossa percepção legalista ou alguma imposição. A gente precisa ir até a palavra e buscar na palavra a resposta. Veja o verso 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro repreende eles falando: gente, vocês estão colocando um jugo pesado demais, de coisas que a gente nunca conseguiu ser totalmente zeloso para a salvação. No que dependesse da nossa obediência, a gente já estaria perdido definitivamente. Mas o Evangelho é exatamente a revelação de que não depende mais da nossa obediência, depende só daquilo que Jesus fez na cruz. E quando nós obedecemos, é para testemunhar que a verdade da cruz é real, que Jesus é real.
e que aí nós somos discípulos dele, buscamos viver movidos pelo mesmo Espírito que movia ele. E era sempre assim que os apóstolos rebatiam os legalistas do seu tempo, sempre com a palavra. Paulo fala para Timóteo de um grupo que existia naquela época, que ele fala que eram doutrinas de demônios. Ele pega muito pesado com aqueles legalistas. Sabe o que esses legalistas tentavam ensinar? Eles tentavam proibir o próprio casamento. Você está se casando, isso é pecado. Para você se manter puro, você não pode se casar. Olha, quanta espiritualidade, que pessoa espiritual. Ela é tão espiritual que ela nem vai se casar. Uma visão deturpada da sexualidade, que não tem fundamento bíblico. E Paulo fala assim, em 1 Timóteo 4,3, eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Eles estão inventando coisas que são doutrinas de demônios, que parecem vantagem, que parecem legais. Quanta virtude, quanta espiritualidade, quanta superioridade espiritual. E Paulo está falando, não, são doutrinas de demônios. A doutrina de demônio ela pode ser carnalzona, né, mas pode ser manifesta em legalismo, que é uma outra forma de manifestação carnal. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente às vezes cita os crentes de Bereia, não é? Lucas, quando escreve o livro de Atos 17, vocês vão chegar nesse ponto, alguém deve pregar sobre isso, mas já vou dar um spoiler aqui, para manter minha fama. Atos 17, 11, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Essa cidade chamada Bereia, diz que a igreja dali, ela ficou tão apaixonada pela pregação da palavra, ela ficou tão interessada naquilo, que eles conferiam nas Escrituras. Cara, vamos até a Bíblia, vamos procurar saber. Caramba, é mesmo, tem textos no Antigo Testamento aqui que são messiânicos, que falavam sobre a vinda de Jesus. Olha como é que Jesus confirma tudo isso. E eles gostavam de estudar a palavra, de comparar a pregação dos apóstolos com aquilo que tinha sido prometido na Antiga Aliança. E eles ficaram encantados com aquilo. E o que o Lucas está fazendo? Encorajando a igreja. Vocês têm que ser assim também. Vocês têm que ser gente que não aceita qualquer coisa que pareça piedosa, que pareça bonita, que pareça legal. Não, tem que ter fundamento na palavra, senão eu não vou cair nessa, né? E fundamentar isso daí. E aí, dentro do texto de próprio Atos capítulo 15, verso 15, Pedro e Tiago também usa a palavra para fundamentar sua decisão em favor da salvação dos não circuncidados, né? E vejam que revelação interessante que Tiago faz aqui em Atos 15, 15. Concordam com isso as palavras dos profetas. Com isso o quê? Concordam que essa salvação ela não seria só para o circuncidado, ela não seria só para o judeu. Conforme está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Está falando assim, olha, vocês estão achando, fariseus, que o Evangelho de Jesus é só para vocês? Vocês estão equivocados. Esse Evangelho é universal, ele é para gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tome cuidado, porque não é esse o caminho. E aí eles conseguem reverter a heresia judaizante. Amém? Então, essa é a exposição do texto, algumas aplicações aqui para a gente guardar. Primeira aplicação, seja sempre humilde para buscar conselho. Muita gente se arrebenta porque não tem humildade para procurar pessoas para se aconselhar, para abrir o coração, para pedir ajuda, para desanuviar alguma situação que esteja embaçada na tomada de uma decisão importante. E a gente precisa ter humildade, falar, cara, eu preciso buscar conhecer. Isso não só em questões doutrinárias, mas questões doutrinárias também. Você tem uma convicção, procura um pastor, procura um líder preparado que vai conseguir te explicar. A gente está aqui para isso, esse é o nosso trabalho.
né, dirimir essas eventuais dúvidas que surgem. E a gente tem todo o prazer em fazer isso. Nunca é pesado. Poxa, eu estou com uma dúvida na Bíblia aqui. Nunca é pesado para a gente. Pelo contrário, para a gente é pesado descobrir que a pessoa está por aí falando coisa errada. Seguindo gente que fala bobagem no YouTube. Isso é pesado. Mas a gente explicar e conduzir o rebanho de Deus para a palavra dele, mostrar, olha aqui na palavra, é assim, assim, assado. É para isso que a gente se esmera procurando aprender cada vez mais. A gente procura fazer pós-graduação, a gente procura se aprofundar. Eu estou com 47 anos até hoje, eu continuo estudando, porque eu ainda me considero ignorante em muita coisa. E isso não pode parar nunca. Tá? Então, a gente não pode dar lugar a esse orgulho enraizado que impede a gente procurar ajuda. A gente precisa lutar contra o nosso orgulho. E se perguntar, será que eu sou uma pessoa aberta à repreensão? Se alguém vier chamar minha atenção, pedir contas do que eu estou vivendo, como é que eu vou reagir? Eu preciso estar levando isso a sério. E aí, isso, é claro, tem tudo a ver com o discipulado. Eu creio que a maior parte de vocês já estejam envolvidos no processo de discipulado, de acompanhamento, de prestação de contas. Mas há pessoas que não estão, que se recusam, que não querem, que têm dificuldade com isso. E aí, irmãos, isso é atentar contra a unidade do corpo. Falar, não, eu não preciso do conselho de ninguém, eu posso caminhar sozinho. O erro do desigrejado é mais ou menos por aí também. Não, lá tem muita gente que vacila, muita coisa errada, não é? Coisa errada tem em todo lugar que o ser humano está pisando. Mas a gente está aqui junto, né? se encorajando, se fortalecendo, né? Construindo esse sentido de corpo. Uma segunda aplicação, confie nos seus líderes. A igreja de Jerusalém conhecia a dedicação dos seus presbíteros, conhecia a dedicação dos apóstolos, e ela era um epicentro de onde irradiava toda a doutrina e toda a direção doutrinária. E mesmo sendo essa igreja, ela faz questão de buscar conselho, de se reunir e de confiar na direção que aqueles homens estavam dando para a igreja. E o que muitas vezes a gente faz? A gente desconfia dos líderes, que estão tão nitidamente zelando pelas nossas vidas, né? Ao invés de reagir bem. Hebreus 13, 17, diz assim, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. A versão antiga diz, não sejam um peso para eles, né? Mas sejam cooperadores, contribuam para a ordem do corpo de Cristo, porque o tempo todo isso é zelo. Mais uma vez, se a gente estiver entre a nossa vontade e a Bíblia, a gente tem que clamar a Deus para capacitar a gente a ser submisso à palavra. E a terceira e última aplicação, empenhe-se pela unidade da igreja. Será que isso é bíblico? Eu preciso me empenhar para a unidade da igreja? A unidade da igreja não acontece naturalmente? Não. Nós somos divisionistas por natureza, nós somos pecadores, rebeldes. Isso está dentro de cada um de nós. E é por isso que Paulo, olha a expressão que Paulo usa em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pô, Paulo, todo esforço? Eu preciso me esforçar? Precisa. A gente tem que se esforçar para conservar a unidade da igreja. O nosso papel é estar sempre empenhados nisso, e a gente precisa buscar em Deus essa vida submissa, e assim a igreja vai caminhar sempre coesa, unida, fortalecida, e todo mundo muito mais focado naquilo que glorifica Jesus, naquilo que faz o reino crescer e se expandir, do que em ficar perdido em críticas vazias e pueris sobre coisas que não têm relevância nenhuma. A gente tem conversado às vezes no nosso grupo de pastores aqui da igreja sobre a tristeza que a gente sente quando a gente vê às vezes um pastor influente, que todo mundo conhece, que já foi até referência para a gente, se posicionando com uma radicalidade enorme em coisas que não têm importância nenhuma. Quando tem coisas tão importantes acontecendo, de ruins, que precisam de um posicionamento,
e a pessoa está se posicionando em relação a se a pessoa deve ou não assistir The Chosen. Que relevância tem isso? The Chosen é uma expressão artística. Vá lá, assiste, ouçam tudo, retenham o que é bom. Não usem The Chosen como Bíblia, usem a Bíblia como Bíblia. Mas tem sido usado por Deus para alcançar e tocar milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Como é que eu vou questionar isso? Aí o cara bota a credibilidade toda dele para atacar uma coisa que está promovendo bênção em muitos lugares, por causa de botar régua, de ficar coando mosquito, enquanto está engolindo camelo de heresias gigantes que estão sendo faladas por pastores também muito influentes, que já foram referência para nós, e que hoje estão aí com milhares e milhões de seguidores falando, seguindo um monte de bobagem que eles ensinam. E a gente fica triste quando a gente vê essa desproporção. Então a gente precisa se empenhar pela unidade da igreja, desde que aquele compromisso que a gente tem quando a gente se torna membro, né? Você se compromete a se submeter às autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis à Bíblia Sagrada. A autoridade da igreja que está se empenhando em ser fiel à Bíblia Sagrada. E é essa que é a liderança que Deus tem dado para a gente. Amém? Vamos orar. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, por esse tempo de exposição bíblica aqui. Continua movendo o nosso coração a conhecer cada vez mais a Tua palavra, a nos deleitar nela e fazer dela realmente o sólido fundamento sobre o qual a nossa vida está sendo edificada. A gente sabe que outros fundamentos são areia, nossas vidas vão ruir, vão, sem dúvida nenhuma, trazer grandes danos e prejuízos para a unidade do corpo, mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós queremos que a Tua palavra nos mantenha unidos, que a gente esteja focado naquilo que é mais importante, naquilo que é vital, naquilo que glorifica ao Senhor, naquilo que faz o Teu reino se expandir. Faz assim com a gente, guarda o nosso coração, vem nos fazer sábios no tempo que a gente tem vivido, que a gente não caia na armadilha de uma vida individualista, ensimesmada, de uma vida, Senhor, perdida em si mesmo, mas que a gente viva corpo, como a igreja primitiva foi capaz de viver, que a gente resolva e seja capaz de resolver as coisas em conversas e em conciliações, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Pai.